Olá, meus amigos, Deus abençoe. E abençoe abrindo o entendimento, arrancando o Deus deste mundo que bloqueia, que cega o entendimento das pessoas. Que o Espírito Santo venha agora, nesse instante, remover a cegueira que por acaso esteja no seu entendimento para que você possa compreender, entender e conhecer o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, para que você possa conhecer Jesus como ele é. Uma coisa é você ter informações de Jesus, informações do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, de Israel. Outra coisa completamente diferente é você conhecê-lo pessoalmente, você ter uma experiência com ele. E quando acontecer isso, você será a pessoa mais feliz da face da terra, mais rica da face da terra. Pode haver gente igual, mas mais do que você não, porque nisto consiste a glória do ser humano, em conhecer e entender, compreender o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a glória dos filhos de Deus. Só os filhos de Deus têm esse privilégio. Mas aqueles que não são podem sê-lo, desde que venham ouvir a palavra dele e colocá-la em prática. Aí sim vai acontecer essa felicidade. Bem, vamos dar continuidade aqui à nossa meditação sobre a história do rico e de Lázaro. Eu repito, foi uma história, não foi uma parábola que Jesus contou aqui, não. Jesus não disse essa parábola, não. Não é parábola. Desde o momento em que ele faz uma analogia e menciona o nome de uma pessoa que ele honrou, deixou de ser uma parábola para ser um fato, uma realidade. Aconteceu. E o que aconteceu com Lázaro e o rico foi na época em que Israel estava lá na Babilônia, quando Judá foi levado para a Babilônia, Jerusalém mais especificamente, foi levado para a Babilônia. Então, sob o império de Nabucodonosor. Então, depois veio outros imperadores que também obedeceram, tiveram que obedecer à voz de Deus. Mas aconteceu isso. Mas nós falamos então do início da coisa. Quando morreu, Jesus falou assim, morreu o rico. Aliás, primeiro ele diz, e Lázaro morreu. E foi levado, logo em seguida, depois que ele morreu, quer dizer, que ele adormeceu. Logo após ele ter adormecido, ele foi levado para o seio de Abraão. Quer dizer, a alma dele, que havia descolado do seu corpo, foi levado pelos anjos até o seio de Abraão, onde é o lugar onde Abraão estava. Uma vez que ele estava com a fé em Abraão, no Deus de Abraão, então ele foi levado para onde estava Abraão, para onde está Abraão. Bacana, né? Já o rico, quando morreu, foi sepultado. Só isso, Jesus concluiu. E depois fala do destino final do rico, da alma do rico. Foi sepultado. Só isso. Em seguida, Jesus diz que, e clamando, olha só, lá no inferno, e clamando, suplicando, gritando, gemendo, urrando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Quer dizer que
o rico, cujo nome não foi mencionado, não é mencionado, porque ele não honrou a Deus, Deus também não honrou, nem mencionando o seu nome. Então, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu, quer dizer, ele teve olhos para ver. Eu creio que o corpo que a pessoa recebe aqui no mundo é para estar sujeito às matérias, sujeito a este mundo. Então, o nosso corpo necessita de água, de comida, do oxigênio, de tratamento, etc, etc, etc. Ora, quando esse corpo fica aqui, é sepultado na terra, nossa alma, então recebe um outro corpo. Porque aqui o rico diz, ele viu Abraão, quer dizer, ele tinha olhos para ver. E mais, não só isso, ele tinha consciência, sobretudo, ele tinha consciência de onde estava. Ele tinha olhos para ver, ele tinha consciência de que estava sofrendo, que estava no inferno, ele tinha consciência que estava no lugar de tormento eterno, que não há como mudar a situação. Quando a pessoa vai para o inferno, não há como mudar aquela situação. Não há como. Nem Deus muda, porque foi Deus que instituiu isso. Se aqui no mundo ela desprezou a voz de Deus, a palavra de Deus, o convite de Deus, para que ela viesse, se voltasse para Ele, então, na eternidade, ela fica com quem essa criatura serviu aqui no mundo. E é assim que acontece. Mas fica muito claro que a alma da pessoa que dá entrada no inferno tem um corpo. Assim como a pessoa que é ressuscitada recebe um corpo ressurreto, um corpo glorificado, como foi o Senhor Jesus, os que o seguem, quando adormecem, eles recebem um corpo novo, um corpo não igual a esse corpo de carne, osso e sangue, não, um corpo glorificado. Isso a gente vai ver quando estiver lá. Se você estiver lá, você vai ver. Se você não for para lá, você vai ter um outro corpo. Um corpo que vai aguentar, que vai suportar, que vai tolerar todas as dores, os tormentos do inferno. Que é o caso aqui, porque o rico diz, Pai Abraão, ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele pediu, tem misericórdia de mim, chamou Abraão de pai. Ele pode chamar de pai à vontade, que não vai mudar a situação, que é o caso de muitas pessoas que falam, Pai nosso que estás nos céus, como se Deus fosse pai deles. Mas não é. Pai é somente aqueles que nascem do Pai, que nascem da água e do Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, Abraão, obviamente, teve a sua experiência com Deus, nós vemos isso na história, e ele foi para o lugar onde Deus estava. Está. Mas interessante é que o rico viu Abraão. Ele não viu uma alma, ele viu um corpo. Ele viu um corpo. Ele viu uma pessoa. Até porque, quando ele falou, quando ele clamou, dizendo, Pai Abraão, ele sabia que Abraão estava com ouvidos, tinha ouvidos para ouvi-lo. Então ele estava falando com alguém que ele estava se comunicando.
E como se comunicava? Através da sua palavra. Ele viu e ele falou com Abraão. Ele falou. Quer dizer, ele tinha um corpo. É o meu entendimento. Então ele disse, pai Abraão. Chamou Abraão de pai, mas não resolvia mais nada, porque agora ele estava no inferno. Não tem papai, não tem mamãe, não tem ninguém que possa salvá-lo, possa ajudá-lo. Então nós vamos ver a conclusão da história que realmente isso aconteceu. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo. Quer dizer, Abraão tinha dedo, tinha mão e dedo, e dedos. Manda Abraão molhar a ponta do dedo e me refresque a língua. Quer dizer, olha só, ele tinha língua também. Claro, falou, ele tinha língua. Mas uma língua física e espiritual ao mesmo tempo. Por quê? Porque a língua dele estava deveras seca, sedenta. É absurdo. Às vezes, quando nós falamos, nós pregamos, anunciamos a palavra de Deus, às vezes eu fico com a boca tão seca, que se eu não beber água, eu não consigo pronunciar as palavras direito. E é por isso que eu sempre tenho que estar bebendo água, porque a boca fica seca. E é insuportável, eu sinto esse mal-estar. Então eu tenho que beber água. Com licença, eu vou falar nisso. Que beleza, né? É tão gostoso. A boca seca, a língua seca, de repente você põe uma água fresca. Que beleza, que maravilha. Coisa maravilhosa, só Deus mesmo. Então, o rico estava com a boca seca, a língua seca, 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 seca. Seco igual a língua de papagaio. Então, ele disse, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Porque, olha só, então nós vimos que ele viu Abraão ao longe, ele falou com Abraão, ele tinha consciência de onde estava, ele pediu que Abraão molhasse, ou que Abraão mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescasse a língua dele. Quer dizer, ele viu, Abraão viu Lázaro, ele viu tudo o que estava acontecendo do outro lado. Obviamente que Deus permitiu isso para que essa história ficasse registrada e Jesus pudesse contar muitos anos depois. Centenas de anos depois, Jesus veio e contou essa história. E só Jesus podia contar essa história porque Jesus viu. Jesus já era antes de todas as coisas, e já existia. Então ele viu, ele presenciou, ele testemunhou. E ele mesmo contou, e ele conta essa história, esse fato, essa realidade. Então, mostra que o rico tinha consciência, tinha olhos, tinha ouvidos para ouvir Abraão, tinha língua que se secava, tinha dores, tormentos. Ele diz, molha na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quer dizer, o tormento dele não se findava. A dor que ele sentia não acabava nunca, jamais. Eu gostaria de ser um trovador para falar isso em palavras lindas, maravilhosas, mas eu sou um pregador e ignorante, eu falo do jeito que me vem na cabeça, o que Deus coloca aqui na minha boca. Mas eu vejo que ele diz, estou atormentado. Eu penso que um tormento desse, somente quem teve ou tem depressão sabe o que é. Porque a pessoa depressiva, para ela, o mundo não tem cor, não tem graça, não interessa dinheiro, ela não tem paz. Dentro dela há um tormento contínuo. E por isso muitas pessoas
acabam se matando porque pensam que morrendo, esse tormento que está dentro do seu corpo, na sua alma, vai acabar, ela vai dormir, vai passar a eternidade dormindo. Mentira, isso é coisa do diabo. Nunca a pessoa vai descansar, nunca, nunca, jamais, em tempo algum. Morreu, minha amiga, não termina, começa uma vida nova, ou com Deus, ou lá no inferno, junto com o diabo e todos os demônios. Então ele diz assim, ele diz, estou atormentado nesta chama. Quer dizer, mesmo estando a sua alma no inferno, essa alma está atormentada sempre. Quem vai para o inferno tem a sua alma atormentada 24 horas por dia, nem um segundo de descanso. Jesus mostra que quando a pessoa morre, o seu destino está definitivamente, eternamente definido. Não há como mudar essa situação. E é isso, e essa a minha, digamos assim, meu incômodo, porque eu sei que Deus quer salvar todos, mas nem todos acreditam, nem todos creem, nem todos querem. Todo mundo quer viver de acordo com a vontade deste mundo. E, portanto, o que isso vai fazer? A gente sente dor pelas pessoas. É como o apóstolo Paulo disse, eu sinto dores de parto até que as pessoas venham nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. E é isso que eu sinto também, dores de parto. A gente fala, a gente ensina, a gente prega, a gente orienta, a gente dá o que a gente tem recebido de Deus. Mesmo assim, muitas pessoas, a maioria, não fazem caso disso e seguem as suas vidas. Mas, depois que morre, não tem mais jeito, não tem oração. Não há oração, não há... Não pensa, a pessoa jamais pode pensar, eu vou para o purgatório lá, vai ter uma chance. Não tem purgatório, não existe purgatório. Não adianta a oração. Você pode dar toda a riqueza do mundo, você pode dar tudo que você tem para tentar ajudar a alma do seu ente querido, não vai fazer nada, não vai resolver nada, zero. Oração, jejum, vigília, nada vai mudar a situação da alma que parte desta terra. Se estiver com Deus, está na glória, mas se estiver no inferno, vai estar atormentado pelo resto da eternidade. Você já imaginou? Não vai ter fim. E lá no inferno ninguém vai poder se matar. A pessoa já está no final, no destino final da alma. Não tem morte. Ela já está vivendo no tormento. Quer dizer, se houvesse morte, Jesus não fala depois que a pessoa morre, se houvesse a chance de a pessoa mudar aquela situação, então Jesus não falaria a respeito, não focaria a respeito da vida do rico lá no inferno. Estou atormentado por esta chama. Me ajude, Abraão. Me ajude, pai Abraão. Agora ele reconhece que Abraão como pai, mas não tem mais jeito. E não adianta a pessoa querer reconhecer Deus depois que chega no inferno. Não tem solução. Deus não vai ouvir. É isso que Jesus mostra aqui. Abraão disse para ele assim, olha só que bacana. Abraão disse, filho, Abraão, já que ele chamou Abraão de pai, então Abraão também respondeu filho, mas não disse quem era, se era filho dele. Não, não era filho dele. Filho de quem? Do diabo, filho do inferno. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Lembra-te.
E aí vem aquela pergunta: o que é que você fez com os teus bens em vida? O que é que você tem feito com os bens que Deus lhe tem dado? O que é que nós temos feito com os bens que Deus nos tem concedido? Deus vai pedir contas. Sabia disso? Você sabia disso? Deus vai pedir contas do que você recebeu em vida. Tudo. Não vai deixar nada em branco. Nós vamos falar mais a esse respeito amanhã. Ele disse: lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Atormentado. Essa é a palavra. Atormentado. Amanhã vamos dar continuidade a isso, vamos falar mais a respeito desse assunto, tá bom? Que Deus abençoe a todos e eu peço que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento, mais uma vez, para que você venha se conscientizar de que o seu corpo, nosso corpo, tem prazo de validade neste mundo, mas a nossa alma, ela vai viver por toda a eternidade. Alma não morre. A alma, não se esqueça disso, a alma não morre. Você pode matar o corpo, mas a alma é impossível matá-la. Não tem como matá-la. Impossível matá-la. Ela vai viver por toda a eternidade. Com Deus ou com o diabo, ela vai viver por toda a eternidade. Com certeza. Deus abençoe a todos. E hoje, como só acontecer, nós teremos mais uma revelação dos mistérios do reino dos céus em todas as igrejas universal do reino de Deus. Se você quiser saber mais uma revelação do reino dos céus, que é só dado àqueles escolhidos, não a todos. Quem crê, recebe. Quem não crê, fica chupando o dedo. Se você quer receber hoje em uma igreja universal do reino de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.